Ela veio de uma família que a rejeitou. E o pior, foi rejeitada por quem prometeu ficar. Ela não tinha dinheiro, não tinha apoio e começou a ouvir coisas como: você não vai dar conta, sua vida não vai sair disso, você nasceu para sofrer mesmo. E sabe o que mais doía? Ela começou a acreditar. Quando ela mais precisou, ninguém ficou. Estamos falando de abandono, mais rejeição. Foi ali que ela entendeu uma coisa. Às vezes o abandono não é o fim, é o começo de uma verdade. O que ninguém sabia é que ela carregava algo dentro dela. Uma força que ninguém ensinou. Uma consciência que ninguém despertou, mas estava lá, esperando. Um dia, ela parou de pedir ajuda para quem nunca deu. Parou de se explicar. Parou de implorar. Parou de se diminuir. E começou a fazer o mínimo, mas todos os dias. Mostrando que quando nós temos comprometimento conosco, com os nossos sonhos, as coisas podem mudar. Claro que não foi de um dia para o outro, mas a vida começou a responder. As pessoas começaram a olhar diferente, as oportunidades começaram a aparecer. Sim, ela teve que se mudar para um lugar totalmente diferente de onde ela morava. Ela tinha 28 anos, não tinha casado, as mãos estavam calejadas, afinal ela tinha que sobreviver e pagar as suas contas. Ela não havia casado. E quando uma mulher para de esperar e começa a se posicionar, até o invisível começa a se mover. Se você sente que a sua vida está nesse nível, talvez não seja falta de sorte. Talvez seja o momento de você se reposicionar. Bom, já que ela tinha sido rejeitada, ela resolveu um dia ir embora. Vocês sabem, sistemicamente, o abandono faz com que aquele que foi abandonado também abandone o outro. Isso aqui não é fantasia, não, é uma história real. E se você quiser, é claro que a gente pode colocar seu nome também, falando sobre a sua história. Conta pra gente, segue, compartilha, é importante. Uma coisa é certa, essa moça que já tinha uma certa idade e já era conhecida como titia, né? Nunca tinha namorado, nunca tinha encontrado. Isso numa época já de um tempo, tá? Não é uma coisa recente. Não tinha filhos. A única coisa que aconteceu é que ela era filha única, os pais morreram, os pais não tinham muita coisa e deixaram para ela viver na casa de parentes. E lá ela ficava mais como uma empregada, lavando, cuidando do campo. Essa história se passa no interior do Paraná. Ela e descendentes poloneses, a família toda, não via outra alternativa, até que ofereceram para ela um lugar para ela cuidar. E ela foi cuidar de um tipo de terreno, sabe? Uma chácara pequena que ninguém queria. Levaram-se tudo daquele lugar. Ficou apenas o barracão e uma vaca magra. Ela decidiu que ela realmente iria tentar viver a vida dela, porque já estava ficando difícil morar na casa dos parentes, onde ela ouvia histórias, cochichos, fofocas sobre ela. Mesmo que ela trabalhasse dia e noite, parecia que ela não conseguia pagar a estadia dela ali. Então ela precisava resolver. Foi oferecido esse lugar para ela plantar, se pudesse, ou para ela criar, se pudesse. E o que ela resolvesse fazer,
Ela poderia vender nas feiras aos finais de semana, ou colocar uma placa, dizer que vendia ali. E ela aceitou, e com disposição, roupa velha, um chale rasgado, ela foi. Ela não tinha quase nada. Não tinha botas, não tinha roupas boas, ela não tinha um cabelo muito bem tratado, ela tinha muito pouco. Mas ela aceitou o desafio e foi para lá. Ela mesma foi consertando as cercas e no barracão ela tentou começar a pensar fazer uma casa, porque a casa mesmo que tinha estava caindo aos pedaços. Então ela durante muito tempo dormiu com a vaca no barracão, que era um tipo de celeiro. E dali ela foi buscando, conversando com os vizinhos, pegando alimento para a vaca, de um, de outro. Porque quando chove nesses interiores, chove muito. Então o pasto fica dias encharcado. É preciso colher, deixar ficar seco para poder dar para os animais. Ela ganhou também de um dos vizinhos alguns pintinhos ou pintainhos. E ela construiu um galinheiro pequeno, foi dando ali comida, milho. Os vizinhos ao redor foram ajudando ela de alguma forma e ela aceitou de bom grado. Por quê? Quando nós olhamos para o universo e nós abrimos nossos olhos para as oportunidades que temos, o universo sempre nos abençoa. E ela foi aos poucos construindo a cama de palha dura. Eu não sei se você já dormiu em colchão de palha, eu já dormi. E ela foi construindo aos poucos o fogareiro pequeno. Uma pessoa deu uma roupa, outra deu outra. Às vezes, aos domingos, ela ia na igreja. A vaca começou a engordar um pouco. E aí alguém ofereceu um dos bois para talvez cruzar com aquela vaca, né? E se pudesse, se nascesse um bezerro, ela teria uma chance maior, né, de ter leite para vender. Combinado as situações, né? As situações, eu não sei se vocês sabem, mas quando nasce um bezerro, se for fêmea, fica com o dono da vaca, né? Fica primeiro para ele. E o segundo, macho ou fêmea, fica com o dono do boi. E assim ela foi seguindo devagar. Muitas coisas era difícil para ela fazer como mulher. Pesado. Ela não tinha um trator, não tinha máquinas. Todos os materiais que ela tinha eram manuais. Precisava talvez de um cavalo. Ela, como não tinha, usava a vaca mesmo. E ela foi também estudar. Tinha uma escola perto, ela foi estudar sobre empreendedorismo. E o pessoal da escola apareceu lá para ajudar ela a melhorar aquele barracão e a melhorar onde podia a vaca ficar, e foi bem interessante para ela. Os vizinhos também ajudaram nisso, também foram lá aprender e um foi ajudando o outro. Mas o mais incrível que eu vou falar aqui, ninguém era da família. A família não acreditava nela. A família depositava nela desconfiança, como se ela não fosse, não pertencesse ali. Ela teve que fazer um trabalho interno muito grande para não sentir raiva de ter que estar fazendo tudo sozinha. Ela teve que pensar muitas vezes por que a vida tinha sido daquele jeito para ela. O importante é que ela não parou de fazer as coisas nesse lugar que foi oferecido e que era da família dela, e foi crescendo.
o lugar foi melhorando. Ela conseguiu, através das vendas, né, dos ovos de frango, através das vendas do leite da vaca, ela conseguiu ir reformando a casa que estava praticamente demolida. E quando as pessoas da família dela viram que ela estava transformando aquele lugar num lugar de paz, com flores, com jardim, com as ervas ali plantadas, eles começaram a questionar por que ela prosperava. Às vezes acontece. A família, às vezes, as pessoas, pode ser também no trabalho, às vezes questionam por que um prospera e outro não. Mas Lia não ligava para isso. Ela lutou com unhas e dentes pelos anos que ela tinha passado ali. Já tinham se passado 3 anos. Ela agora estava com 31. E ela tinha mudado aquele lugar. E mesmo as pessoas que vinham cobrar dela, dizendo que aquilo ali pertencia à família dela, uma parte daquilo ali também pertencia aos pais dela. E ela lutou muito na justiça para conseguir ficar ali e produzir e ter o seu sustento. Foram anos lutando judicialmente, até que a justiça deu aquele lugar para ela. Nesse meio tempo, ela teve vários profissionais que trabalharam com ela e que ajudaram lá, profissionais que ensinaram ela a fazer pães. Tudo que era empreendedorismo, ela foi aprendendo. E entrou nesse lugar uma pessoa que ela gostou. Ele ensinava a fazer massas. Ela vinha de família polonesa e ele de família italiana. Então foi interessante eles se conhecerem e eles começaram a trabalhar juntos. Ele alugou um lugar na cidadezinha para vender os pães, os bolos, os doces. E ela também ajudava a fazer lá algumas coisas. E aquilo foi crescendo. O amor, ele é feito de uma construção interessante. O amor vem da admiração, do respeito que você tem um pelo outro, da lealdade, da fidelidade e do comprometimento, do compromisso que você tem para os sonhos de cada um dar certo. E foi o que Lia e Roberto fizeram. Eles se comprometeram a ajudar um ao outro. Ele já era consultor de uma empresa que ajudava as famílias a melhorarem o seu trabalho. E ela, que não tinha praticamente estudo nenhum, começou a aprender com ele a ler, escrever, fazer contas, entender como fazer os preços das coisas. E ela aprendeu, e dentro das possibilidades que ela tinha da cultura dela, ela cresceu com ele. E assim, logo tinha uma padaria moderna que dava lucros e um sítio, um pequeno sítio que era autossustentável. Com o tempo, tudo ali dava retorno. Tudo que podia se fazer no sítio tinha retorno. Foi muito bom para ela e para ele. Essa história mostra para nós que o abandono, às vezes a gente sente muito, mas a gente precisa também abraçar as oportunidades, olhar com bons olhos
Quem sofre abandono na vida costuma abandonar primeiro, para não sentir a dor. Quem é rejeitado pela família, rejeita tudo também. Geralmente são procrastinadores, não vão vencer. Essa história nos ensina que Elia deixou o passado para trás, deixou o abandono e a rejeição e foi viver o que ela escolheu e o que pôde. Ela abraçou a única oportunidade que tinha, que era um barracão velho e uma vaca magra. E dali ela construiu uma outra história, sem abandono e sem rejeição. Se essa história bate com o que você já passou, eu peço que você se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha se puder e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam entender que o abandono ou a rejeição podem ser curadas com outros comportamentos. Não quer dizer que você vai encontrar todo mundo te ajudando, mas com certeza novas possibilidades você vai encontrar. Isso